oferecimento de Rose Pisos, pisos porcelanatos, laminados, pisos vinílicos, pastilhas de vidro. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Peixoto Multimarcas, seminovos e usados com garantia de motor, câmbio e procedência. Peixoto Multimarcas, só fica a pé quem quer. E da Clínica Soul, acesse clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais Clínica Soul. A Rádio Planeta Guarani entra novamente ao vivo. Seja muito bem-vindo. Atenção ouvinte, dentro de 5 segundos, mais um show de transmissão. Aumente o volume. Começa agora. Bugre Online É rádio do coração do torcedor. Olá, meu amigo bugrino, muito boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu sou Marcos Ortiz e olha, eu preciso dizer que novamente nós vamos ter dor de cabeça, viu? A Rádio Web Planeta Guarani vai ter que encontrar um novo servidor de streaming, tá? Porque não dá, né? 2 problemas assim no prazo de uma semana é complicado, né? Então, nós estamos ao vivo hoje novamente apenas pelo YouTube, né? Até que eles resolvam trabalhar, pagar, a gente paga. O difícil é o cara desempenhar o trabalho pelo qual está sendo pago, né? Mas estamos ao vivo aqui no YouTube, vamos falar com vocês sobre o Guarani até por volta das 12h30, das 13h30, 13h40. Vamos ver o que temos de resenha para hoje, né? Vamos repercutir a entrevista coletiva do técnico Bruno Pivetti, que foi concedida ontem, a apresentação do treinador. Vamos falar de Guarani nesse período aqui na Rádio Web Planeta Guarani, no nosso Bugre Online de todas as tardes, tá bom? Vamos tentar, né? Estamos tentando conexão pelo servidor também. Se voltar o servidor, entra no ar imediatamente o Bugre Online dessa tarde e a gente vai batendo um papo também lá pela Rádio Web Planeta Guarani, tá? Mais uma vez a gente pede desculpas a todos vocês. Acho que agora conectamos, né? Finalmente conectamos lá, conseguimos transmitir, né? Só avisando aí, não tô de preto não, gente, isso aqui é verde, hein, pelo amor de Deus, não vem com graça não que isso aqui é verde, hein, não inventa história não, se você tá vendo preto aí, você tá daltônico, viu, isso aqui é verde e verde Guarani ainda, viu, não vem com essa não, não vem não, um abraço, viu, mas estamos juntos aqui, vamos fazer mais um Bugre Online, acho que agora já estamos ao vivo também no Radiosnet, né, é só eu acompanhar aqui para ver se a gente realmente está transmitindo lá nos Radiosnet. E vamos falar de Guarani, então. Torcendo para que o Radiosnet se estabilize lá e que a coisa fique normal, né? Vambora. Guarani que apresentou ontem o seu novo treinador, o Bruno Pivetti. 36 dias depois, né? Uma lacuna aí de 36 dias entre a saída do antigo treinador e a chegada do novo treinador do Guarani, né? Um tempo muito longo. Então, temos técnico, né? Agora precisamos ter time e elenco. E nós vamos falar muito sobre isso agora. Nós vamos acompanhar aí a entrevista do Bruno Pivetti, apenas as respostas do treinador, porque se nós colocássemos as perguntas, tomaríamos praticamente todo o programa, né? E o programa é mais curto, temos apenas 1 hora. Temos aí a fala do Pastana também, que participou da entrevista coletiva de apresentação do Bruno Pivetti, tá? Então, vamos falar de Guarani, né? Vamos falar de Guarani, você já sabe, vem para o WhatsApp, traga a sua mensagem, vamos juntos falar de Guarani. 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino, como sempre, um oferecimento dos nossos queridos amigos patrocinadores.
Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Tem mais. Peixoto Multimarcas, seminovos e usados com garantia de motor, câmbio e procedência. Precisa financiar, tem problema com score baixo? Procure o Max Peixoto pelo WhatsApp 19995374992. Peixoto Multimarcas, só fica a pé quem quer. Rose Pisos, porcelanatos, pisos vinílicos, laminados. São 2 lojas em Campinas e 2 em Hortolândia. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Um grande abraço ao pessoal da Peixoto Multimarcas, da Rose Pisos e da Clínica Soul, patrocinadores da Rádio Web Planeta Guarani. Estamos ao vivo graças ao investimento deles aqui no nosso trabalho, né? O investimento mensal, todos eles nos ajudam a manter a Rádio Web Planeta Guarani ativa, graças a Deus. E mande sua mensagem, meu amigo. Vamos juntos falar de Guarani. Como a gente anunciou aqui, a gente vai repercutir a entrevista coletiva de apresentação do Bruno Pivetti, né, que aconteceu na tarde de ontem lá no Brinco de Ouro da Princesa. Por pouco a gente não pôde participar da entrevista, né, por conta do tempo lá, né, nos anunciaram muito em cima do tempo, quase que a Rádio Web Planeta Guarani não consegue se fazer presente na entrevista coletiva, mas no final deu certo, deu tempo, consegui chegar a tempo lá para fazer a minha pergunta, fazer as minhas colocações. Então vamos começar a ouvir. Quem começa fazendo a apresentação dele é o André Marconato, novo presidente do CA do Guarani. Vamos ouvir aí a primeira parte então da entrevista coletiva do técnico Bruno Pivetti. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje para a apresentação do nosso novo treinador, Bruno Pivetti. Prazer enorme recebê-lo hoje e vamos apostar todas as nossas fichas nesse campeonato nele. E tem o respaldo total da nossa diretoria. Foi feita uma pesquisa muito grande em cima do nome e que agradou a todos os membros do conselho. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde a todos, prazer falar com todos vocês, uma boa tarde especial a toda a nação bugrina. Eu sinto que literalmente estou voltando para casa, né? Há 20 anos atrás exatamente eu saía de Campinas para buscar a realização de um sonho, que era me formar e poder ter a oportunidade de ser um treinador de futebol. Tenho uma identificação muito grande com o clube. Hoje sou um profissional do futebol, mas é inegável a minha identidade com o Guarani. Frequento o clube desde a minha infância. Praticamente comecei a amar a modalidade esportiva futebol acompanhando o Guarani. Então, antes de tudo, eu estou hoje vivendo a realização de um sonho, né? Vou trabalhar efusivamente pelos interesses do clube nessa temporada. Tenho plena ciência da qualidade que temos em termos de elenco. O corpo diretivo hoje remando para o mesmo lado, com os mesmos objetivos, o clube cada vez mais bem organizado nos seus processos de trabalho. Isso é extremamente importante para a criação de um ambiente saudável em que favoreça a produtividade de todos. Nós vamos trabalhar muito em prol do Guarani e tenho certeza que teremos um grande ano. Eu estou no futebol há 20 anos, né, nesse cenário de futebol profissional. Já tive muitas passagens e uma diversidade muito grande de contextos na minha carreira. Já trabalhei em diversas divisões aqui no Brasil, fora do Brasil, então carrego uma experiência, apesar da pouca idade, né, 39 anos. E eu tenho como grande inspiração para mim o nosso mestre Carlos Alberto Silva, que chegou no Guarani também em 1978, com a idade que eu estou. Obviamente que eu não estou fazendo aqui comparações, mas nós que estamos agora começando a carreira temos que nos inspirar naqueles que são referência. E o Carlos Alberto veio da Caldense, até então um treinador ainda desconhecido no cenário futebolístico paulista, e conquistou aqui o maior título do Guarani, que é o Brasileiro de 78. Então, tenho certeza que ele enfrentou essa mesma desconfiança pela pouca idade, e é com muito trabalho que eu vou comprovar a minha qualidade, né? Já passei por diversos contextos, tenho muita experiência, e trabalharei muito para poder conquistar os resultados,
porque no futebol é o resultado que nos respalda, né? Então, o que a gente controla é a qualidade do nosso trabalho, tenho certeza que vamos trabalhar de maneira muito qualificada para alcançar os objetivos e os resultados que o clube merece. A partir do momento que nós começamos a trabalhar com futebol, as rotinas são muito semelhantes. É claro que, como eu falei, são 20 anos já que eu saí de Campinas, mas depois, quando tive a oportunidade, fixei residência aqui e agora estou tendo a oportunidade de regressar para a minha cidade natal. Depois de 20 anos, já morei nesse meio tempo em 12 cidades, em 3 países. Então, literalmente, dei a volta no mundo para poder retornar para casa. Sei da responsabilidade, estou assumindo uma das camisas mais pesadas do futebol brasileiro, mas me sinto muito bem preparado, com uma metodologia de treino que me respalda, um modelo de jogo que eu tenho muita convicção que pode perfeitamente casar com as características dos jogadores que nós temos aqui à disposição. Nós agora temos 2 datas extremamente importantes, que é o fechamento da janela agora em abril e depois a abertura em julho. Nós perdemos peças muito importantes no elenco, né? Tem a iminência de saída de outros jogadores, mérito deles, né? Do bom trabalho que eles desenvolveram aqui servindo o Guarani. E agora nós estamos procurando a reposição à altura, apesar de ter a consciência que temos um elenco qualificado, mas principalmente nesse início da Série B, nós, nesse primeiro momento, até a abertura novamente da janela em julho, nós vamos verificar as necessidades que vamos ter ao longo dos jogos, como a equipe vai evoluindo, para que, então, em julho, nós consigamos trabalhar no mercado para poder trazer as necessidades para a gente sempre ser uma equipe competitiva. Tá aí, pessoal, ouvimos a primeira parte da entrevista coletiva do Bruno Pivetti, ele se apresentando, falando dos seus conceitos de jogo, né? Vou destacar uma parte específica, depois os nossos comentaristas vão falar bastante sobre essa entrevista, né? Eles vão esmiuçar bastante essa entrevista. Vou falar especificamente de uma parte em que ele cita a janela de transferência, né? Depois, na segunda parte, ele vai falar que o Guarani deve trabalhar reforços na segunda janela. Desculpa, mas isso é inadmissível. Por mais que eu dê boas-vindas aqui ao Bruno Pivetti, por mais que eu esteja satisfeito com a fala dele, com a pronúncia dele, falou muito bem, é um cara muito preparado, é um cara muito centrado, é um cara que sabe o desafio que está recebendo pela frente, é torcedor do Guarani, mas nós não podemos aceitar que o Guarani nos ofereça esse prato agora, né? Nós não podemos aceitar que o Guarani nos ofereça esse prato agora, de que nós vamos trabalhar com a possibilidade de grandes reforços apenas para a segunda janela de transferência. Isso aí, desculpa, a segunda janela de transferência serve para você corrigir o rumo, não serve para você fazer um começo de rumo, não serve para você fazer o início de trabalho, tá? Então, Bruno Pivetti, confio no seu trabalho agora, você é o técnico do Guarani, está efetivado aí no cargo, foi contratado para isso, vai ter a difícil missão de conduzir um time que está se desfazendo, né, perdendo seus principais destaques. Hoje nós tivemos, acho que mais 2 saídas anunciadas no Guarani oficialmente, né? Ou teremos anunciadas as saídas do Lucas Marques, lateral direito, e do Bruno Michel, atacante, devem ser oficializadas hoje, se é que já não foram. O elenco do Guarani precisa de contratações para dar opções ao treinador no banco de reservas, mas o elenco do Guarani precisa de contratações para time titular, tá? Principalmente para time titular. Nós precisamos pensar na titularidade desse time. Nós não temos um bom time para o início da competição. E eu estou preocupado, me embasando muito nessa declaração aqui do Rodrigo Pastana. Vamos ouvir aqui o trecho em que o Rodrigo Pastana participou da coletiva. Ele foi perguntado lá pelo Victor Freitas, né, que ontem estava pela TV Século XXI. Vamos ouvir atentamente, é curtinha a participação dele, mas é preocupante. Vamos ouvir o Pastana falando aí. Pastana, hoje foi divulgado, né, no portal do Carlos Batista que o Guarani trará um pacotão de reforços com 12 jogadores. Eu queria saber se procede essa informação e se haverá, de fato, alguma movimentação mais abrangente no mercado do Guarani, especialmente nesses minutos finais, assim, esses dias finais de janela de transferência. Vai haver uma captação maior de jogadores ou a base vai ser a mesma do Paulista? Bom, vamos lá. Pergunta importante. A base é a do Paulista, sim. Essa base foi planejada. Claro que nós não contávamos com a saída
do Jamerson e do Richard, mas assim como o Bruno acabou de falar, isso é mérito deles. Nós contávamos com uma permanência do Giovani, caso que não deve acontecer, pela vontade dele, ele prefere encerrar um ciclo. E algumas posições que a gente também não contava era a saída do Kozlinski e a saída do Luciano Castan. Enfim, nós já estamos conversando sobre essas reposições, deixamos apalavrado e em todo momento eu citei aos agentes que dependeria da confirmação do treinador e também da sua aprovação, para que a gente, como o Bruno mesmo disse, tomasse a decisão a várias mãos. É isso que vem acontecendo, a gente deve confirmar aí de 4 a 5 atletas nesta semana ainda, mas nem perto de 12. Ô Pastana, aproveitando já que você está com a palavra, manda ver. Então a situação você já citou do Jamerson e do Richard Rios. Esses atletas estão fora do planejamento do Guarani para a Série B, isso já é certo? É praticamente certo, 99%. Bom, tá aí, vocês ouviram o Pastana falando em 4 a 5 contratações. Eu vou pontuar. Primeiro ele fala que devem chegar de 4 a 5 contratações nessa semana, né? Ele não diz 4 a 5 contratações para o campeonato. Pô, mas a janela de transferência fecha no dia 4 de abril, né? Desculpa, 4 de abril é terça-feira. Pode ser estendida? Pode. Existe uma conversa de bastidores aí de que a janela de transferência pode ser estendida até o dia 20 de abril. Por conta dessas datas FIFA aí que aconteceram nesse mês e tal. Pode ser que a janela de transferência seja estendida até o dia 20 de abril. Mas, Rodrigo Pastano, o que você ficou fazendo esse tempo todo aí no Guarani? Transferência de jogador te pega de surpresa. Saída de jogador te pega de surpresa. Daqui a pouco você vai falar que a não efetivação do Moisés Moura te pegou de surpresa. Rodrigo, você tem que mapear atletas, você tem que conhecer os seus atletas, você tem que conhecer o mercado da bola, você tem que saber o que está envolvido no bastidor daquilo que te envolve. Ou só você não sabia do interesse desses clubes nas contratações de Giovanni Augusto, na contratação do Jamerson e na contratação do Richard Rios? Será que você não percebeu que isso era meio que caçapa cantada, que isso aconteceria? Previsibilidade de mercado, meu amigo. Nós temos contatos aí, temos tudo apalavrado, mas deixamos claro que dependia da chegada do novo treinador e do aval dele para que as contratações acontecessem, se concretizassem. Cara, isso é muito vago, né? Isso é muito pouco. Você vem me falar de 4 a 5 jogadores para um elenco que perdeu no mínimo 10 jogadores, né? Não que tenha perdido, assim, né? Perdido tão fortemente, não são jogadores que a gente lamente tanto a saída, exceção desses 3 ou 4, contando com o Castan, né? Mas nós perdemos 4 titulares, e eu não quero dar spoiler aqui do comentário do Edinho, ele vai falar sobre isso agora, e nós precisamos repor isso aí imediatamente, Rodrigo. Imediatamente, o seu trabalho está em xeque. O seu trabalho está em xeque. A sua capacidade de reposição de atletas está em xeque. Está fortemente em xeque nesse momento no Guarani. Nós estamos às vésperas praticamente de uma estreia na Série B do Campeonato Brasileiro e você trata com uma normalidade absurda a ausência de contratações, a ausência de reforços. É um absurdo, eu não consigo aceitar. Desculpa, mas eu não consigo aceitar. Ao contrário da grande imprensa campineira, eu não consigo aceitar esse seu argumento aí, cara. Não consigo, desculpa mesmo, não dá. Não dá. Eu quero conhecer o teu trabalho, Rodrigo Pastano. Eu quero ver você trabalhando. Nós contratamos um treinador. Legal. Para esse treinador fazer um bom trabalho, é fundamental o seu trabalho agora. É fundamental que você dê atletas a ele, né? Cadê o seu trabalho, Pastana? Cadê o seu trabalho, né? Cadê o seu trabalho? Bom, como eu anunciei, vamos para o primeiro comentário pré-gravado. Quem começa falando com a gente hoje é o Edinho. Solta a voz, Edinho. Nada de bicão, ele só toca curtinho. Fala, Edinho. Guarani! Boa tarde, Ortiz, amigos do planeta. Terça-feira, 28 de março. E até que enfim temos treinador, né, Ortiz? Depois de 36 longos dias, o Guarani anuncia Bruno Pivetti como seu treinador. Numa entrevista antagônica, ao meu ver, né? Um treinador preparado, um treinador com a faca nos dentes, e um superintendente de futebol totalmente perdido, né? Foi o que eu vi, a minha leitura da entrevista de ontem. O treinador chega citando o Carlos Alberto Silva, a chegada do Carlos Alberto, a mesma idade,
Carlos Alberto vindo da Caldense, ou seja, mostra conhecimento de Guarani, torcedor da arquibancada, fala de jogadores da base, mesmo sem ter sido apresentado pelo elenco. Ele cita o Rafael, cita o Theo, cita o Titi, cita o Caio, ou seja, um treinador que conhece o Guarani, né? É um treinador que torce pelo Guarani, um cara de Campinas, e que nós vamos apoiar muito e torcer para dar certo, né, Ortiz? Me pareceu muito motivado, dizendo que é a oportunidade da vida dele, né? Tá voltando para casa, e isso me deixou bastante feliz ontem. E eu lembrei da chegada do Carlos Alberto quando ele falou. Eu estava no Guarani no dia que o Carlos Alberto chegou, jogando bola, muito pequeno, né? E me lembrou a vontade e a mesma determinação da chegada do Carlos Alberto. Claro que a gente não vai fazer comparação, né? Carlos Alberto, como você disse na entrevista, é o nosso maior ídolo, né? É o grande nome da história do Guarani. Mas o Pivete chega bem, chega com humildade e chega mostrando o lado dele de bugrino, e isso me deixou muito feliz. Eu fiquei com algumas preocupações, né? Quando o Pivete fala das contratações na segunda janela, isso me preocupa, isso me parece um discurso plantado para ele, que talvez ele tenha sido orientado a falar isso, para não gerar expectativa na torcida, pelo próprio superintendente de futebol. E uma entrevista sem pé nem cabeça do seu Rodrigo Pastano, né? Primeiro ele fala que nós vamos contratar 5 jogadores, Ortiz. Como é que nós vamos contratar 5 jogadores se nós perdemos 5 titulares, né? Vamos lá, nós perdemos o Kozlinski, que só saiu do time por contusão, perdemos o Castan, perdemos o Gemerson, perdemos o Richard Rios e perdemos o Giovanni Augusto. 5 titulares. Como é que nós vamos contratar só 5 jogadores, né? É um absurdo muito grande o que ele falou. A gente vai contratar pelo menos uns 10 jogadores, né? 5 para melhorar o time, 5 para repor os que saíram. Não vejo outra possibilidade. O Guarani não pode esperar a segunda janela, né? As entrevistas do Pastanas, elas são totalmente incoerentes, né? Ele fala uma coisa numa entrevista, fala outra na outra, ele está totalmente perdido. Lamentavelmente, ele que teve alguns acertos importantes, né? Não sei a participação dele na contratação do Richard Rios, do Gemerson e do Yuri, não sei quanto que ele teve de participação, ele teve alguns acertos importantes, mas esse ano errou demais, né? Então, cabe agora, pelo menos nessa última semana, até o dia 4, né? Ou até o dia 20, se a janela for estendida aí, a janela de contratação, que o Guarani consiga repor rapidamente essas peças aí, talvez numa troca com o Gemerson, talvez buscando jogadores no Palmeiras ou no Vitória, não sei exatamente o que pensa o Guarani hoje, mas a preocupação na remontagem do elenco é muito grande. Então eu saio da entrevista de ontem feliz com o que eu escutei do Bruno Pivete, com esperanças, né, de ter um bugrino dentro do vestiário, um profissional que me parece, apesar de jovem, muito, muito ligado às coisas do futebol, falando de tática, marcação zona, que eu gosto mais de marcação zona, de um time rápido, de um time que sai no contra-ataque rápido, né, que tem tudo a ver com a Série B, né, mas um superintendente totalmente perdido, dando entrevistas incoerentes, né, falando uma coisa num dia, falando outra coisa no outro, o que nos dá muita preocupação na montagem do elenco. Mas teremos essa semana para ver o que vai acontecer, né, Ortiz? E vamos torcer para que o Guarani acerte nas reposições e que a gente possa começar o campeonato minimamente com um time competitivo. Abraço, meu amigo, e bom programa. Grande Edinho, é a mesma preocupação que eu tenho, né? Observe bem, Edinho, nós tivemos uma entrevista ontem que mostrou claramente alguns abismos aí, né, entre as pessoas participantes dela. Nós tivemos um treinador jovem apresentado e muito bem preparado para uma entrevista coletiva. O Bruno Pivete estava extremamente bem preparado para a coletiva, falou com conhecimento de causa, falou de Guarani porque conhece o Guarani, conhece a história do Guarani, citou Carlos Alberto Silva, como você mesmo falou. Tem gente aí brava nas redes sociais porque ele citou o Carlos Alberto Silva, diz que é um absurdo. Não, ele falou que é o ídolo dele, pô. Ele, como bugrino, tem ídolos, né? Como nós todos temos, né? Nós todos temos, citou o Carlos Alberto como ídolo e como referência. Só comparou aí a questão da idade dos dois que chegaram ao Guarani na mesma idade. Para mim não há mal nenhum nessa comparação. Pelo contrário, vejo coisas boas. Vejo um cara que já chegou mostrando a que veio, né? Mostrando respeito pela história e pela grandeza do Guarani. E nós tivemos um superintendente de futebol perdido. Perdido, absolutamente perdido. Um cara que é muito mais adepto à polêmica, né? Gosta de polemizar aí com algumas pessoas da imprensa do que trabalhar.
Né? Trabalhar. Para mim, tudo que se fez ontem foi criar uma grande muleta para o seu Rodrigo Pastana, né? O Rodrigo Pastana com essa história absurda de contratação na segunda janela. Que é isso, gente? Que é isso? O Campeonato Brasileiro da Série B tem 38 rodadas, todos os jogos são importantes. Quando abrir-se a segunda janela, nós vamos ter mais de 10 rodadas, 15 rodadas percorridas aí já. Algo nesse sentido. Nós não podemos permitir que isso aconteça. O Guarani não pode nos enfiar isso goela abaixo. A obrigação desses caras que estão lá, ou eles perderam muito tempo pensando em eleição? Pensaram em eleição e não pensaram no dia seguinte a eleição? Será que é isso que está acontecendo no Guarani? Isso não pode estar acontecendo, né? Então, assim, todo o respeito ao Pivete, boa sorte a ele, todo o sucesso do mundo a ele. Agora, as declarações do Rodrigo Pastana e o Bruno Pivete, quando fala sobre contratação de reforços na segunda janela, elas são extremamente preocupantes, viu? São extremamente preocupantes, Edinho. Extremamente preocupantes. E você, meu amigo, o que você acha? Traz o WhatsApp, pô. Poucas mensagens hoje no WhatsApp. Vamos ver se temos alguma coisa aqui no chat. Pouca coisa também, hein? O Eduardo Lacerda perguntava se não tem rádio hoje, se era só aqui. Conseguimos entrar no ar na rádio, viu, Eduardo? Pode voltar lá para o Radiosnet, que nós estamos no ar lá também. Sami Moraes, salve Ortiz, sempre que consigo conecto aqui no YouTube para ouvi-lo. Bom trabalho e que Deus nos proteja nessa Série B. Estamos mais nessa mesmo, né, ô Sami? Um abraço, viu? Obrigado mesmo. O YouTube pra gente é novidade, né? Não é o nosso mundo, mas a gente está nele também agora. Eu gosto mais do rádio, né? Eu gosto da voz sem imagem, né? Mas o pessoal hoje mais moderno gosta de ver quem está falando e tal, então nós damos as duas opções, né? Nós damos as duas opções aí. Que Deus nos proteja mesmo, né? Principalmente que Deus nos proteja do seu Rodrigo Pastana, né? Porque conseguimos com muito custo, com muito tardiamente contratar um treinador. O Guarani ficou 36 dias sem treinador. E agora não temos elenco para dar para esse treinador, né? E aí o cara vem contar uma piada falando em 4 ou 5 contratações, só se for para essa semana. E na segunda-feira anunciar mais 4 ou 5, né, Pastana? No mínimo, né? No mínimo. Marcelo Aguilhari, boa tarde, Ortiz e amigos planeteiros. Ortiz, também fiquei preocupado com as entrevistas dos novos técnicos da base. Planejamento zero dessa diretoria. Marcelo, você toca num ponto importante. Ontem à noite eu trouxe no finalzinho do programa, né, as 2 entrevistas lá com os técnicos da base, também com o Gustavo Rosolém, que é o novo integrante do CA, que era diretor da base até pouco tempo, né? Eu também fiquei muito preocupado, Marcelo, porque nós tivemos parece que passou um furacão pelas categorias de base do Guarani, né? O Guarani apresentou ontem pra gente lá o Sérgio Caetano, que vai ser o treinador do time Sub-20, e o Jairo, ex-volante, né? O Jairo, que vai ser o treinador do Sub-17. Só que o Sub-17 estreia no campeonato no dia 8. E o Sub-20 estreia no Campeonato Paulista no dia 13. Essas são as únicas competições que o Guarani disputa. Além disso, tem a Copa São Paulo lá no começo de janeiro. Eu estou muito preocupado mesmo com o andamento da base, viu, Marcelo Aguilhari? Muito preocupado mesmo, ao ponto de dizer ontem no meu comentário que eu já não esperava mais muito resultado vindo da base do Guarani nessa temporada não, né? Resultado sem planejamento não existe, né, Marcelão? Vamos ouvir o Guilherme Sampaio? Solta a voz, Guilherme. Se der tempo eu toco as entrevistas aqui também no nosso Bugre Online. Solta a voz, Guilherme. Fala, amigo Ortiz, boa tarde aí a todos os amigos bugrinos. Cara, eu não sei o que tá acontecendo aí com o tal de Pastana aí, né? A gente precisava submeter ele a um exame antidoping, né? Porque se antes da saída do Giovanni Augusto, do Richard Rios, do Jamerson e do Castan, ele projetava 5 contratações, ele perde os 4 principais jogadores do time e ainda continua com o número de 4, 5 contratações. Ou eu tô ficando louco? Ou você tá louco, ou toda a torcida tá louca? Que porra que tá acontecendo? Preocupação demais, cara. Não é possível um cara vir e falar que perdeu os 5 principais jogadores do time e vai contratar os 5. A não ser que ele tá garimpando esses 5 lá no Real Madrid, no Barcelona, no Liverpool, no Manchester United, porque não é possível. O cara desse precisa ser examinado. Ele não sabia que a possibilidade de Richard Rios, Jamerson sair era imensa, era enorme, não tinha ninguém mapeado para trazer para o lugar desses caras. Olha, cara, sinceramente, você vai cada vez pegando mais
mais birra, mais bronca desse tipo de gente que comanda o Guarani. É uma piada, Ortiz, é zoar com a cara do torcedor. Olha, Guilherme, eu acho que a última frase sua resume bem, né? É uma piada de extremo mau gosto, né? É uma piada da qual ninguém consegue dar risada, né? Se o Pastana tá de brincadeira com a gente, tá tirando sarro com a nossa cara, desculpa, o Guarani é sério demais para isso. Nós tratamos o Guarani com seriedade, seu Rodrigo Pastana. O que o senhor fez ontem foi tirar sarro da nossa cara com essas afirmações todas aí, viu, Guilherme? É falta de trabalho, né? Talvez falta de capacidade, falta de competência, né? E aí tem gente que ainda defende esse cara por aí, tem gente que fala do bom trabalho dele, mas trouxe não sei quem. Será que foi ele mesmo que trouxe? Quantas vezes vocês já me ouviram fazer essa pergunta aqui na nossa programação? Será que foi ele mesmo que trouxe? Será que eu não tenho alguma informação contrária a isso? Será que eu não tenho alguma informação que traga uma luz para isso, né? Será, né, Rodrigo Pastana? Tá feio o negócio, viu? A casa caiu pro seu lado, velho. A casa caiu pro seu lado. Faltam praticamente 2 semanas, pouco mais que isso, para a estreia do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro, Pastana. Abre o olho, acorda. Acorda, cara. Vamos dar uma girada aqui, vamos rapidamente para a mensagem dos nossos patrocinadores e a gente volta já para o segundo bloco do nosso Bugre Online dessa terça-feira, 28 de março de 2023. Vamos lá. Você conhece a Clínica Soul? Joelho, coluna, ombro, cotovelo, mão, punho, quadril, pé, tornozelo... Fisioterapia, oncologia ortopédica, clínica médica e dor, ortopedia pediátrica, núcleo de medicina esportiva, tudo isso você encontra na Clínica Soul. Acesse já clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais. Querendo comprar ou trocar o seu automóvel, mas seu score está baixo? Você é autônomo ou não tem CNH? Venha para a Peixoto Multimarcas. Temos a melhor equipe da região para aprovar o seu crédito. Temos os melhores carros com procedência. WhatsApp DDD 19 9 95 37 49 92 ou pelo telefone DDD 19 32 25 99 43. Instagram @Peixoto Multimarcas _CPS. Facebook Peixoto Multimarcas. Um show de beleza pro seu lar. É arroz e pisos, economia em qualidade. É a certeza de encontrar o melhor preço da cidade. Agilidade na entrega e o melhor atendimento. Temos tudo em porcelanatos, pisos e revestimentos. Show de beleza pro seu lar. É arroz e pisos, você em primeiro lugar. Arroz e pisos. Tá aí, deixando um grande abraço a todos eles, né? Os nossos patrocinadores, nossos amigos patrocinadores. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do nosso Bugre Online. Você está na Rádio Web Planeta Guarani, você está no YouTube da Rádio Planeta Guarani também. Muito obrigado, viu? Nós estamos falando de Guarani aqui com a seriedade que o Guarani merece, né? Seriedade que o superintendente de futebol do Guarani parece não enxergar, né? Ou parece não trazer como preceito do seu trabalho, né? É assustador, viu? Vamos para a mensagem do Marco. Boa tarde. Será que o Pastana vai contratar um diretor de futebol? O Guarani precisa de goleiro, lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro, volante, 2 meias de armação, atacante de lado. São no mínimo 8 jogadores. E o Edinho falou aí na perda de 4 titulares. Eu posso botar mais um, não que a gente lamente, né? 4 ou 5, né? Que ele bota o Kozlinski aí nessa parada também. Não que a gente lamente, mas o Guarani perdeu mais um jogador, ou saiu do Guarani mais um jogador que era titular. O Gênison foi embora. Não que a gente lamente a saída do Gênison, né? Que a gente acha que ele vai fazer falta na Série B pelo que jogou no Campeonato Paulista. Mas é mais um jogador que foi embora, né? Quem é o reserva imediato para o Bruno Mendes? O reserva do Bruno Mendes é o Derek. O Derek vai jogar também, porque o Derek, pelo amor de Deus, né, Derek? Chegou pro Guarani, fez pouca coisa, aí jogou muito pouco, mais lesão do que jogo. O que tá acontecendo com você? Tá na hora, né? Quem vai ser o reserva do Bruno Mendes, se o Bruno Mendes for titular? O Guarani precisa de mais um centroavante reserva também. Ou não precisa, Guarani? Ou não precisa, Rodrigo Pastana? Fala, Albert Cavalcante, um abraço, meu amigo. Boa tarde, Ortiz, e a todos os planeteiros. O que me parece... é que o critério do Rodrigo Pastana é não ter critério. Um abraço do tamanho do brinco de ouro para vocês. Um abraço para você também. Passa lá na festa do Guarani, lá no domingo, pô. Vem me dar um abraço lá pessoalmente, vamos juntos, né? Vou estar por algum tempo lá.
Não sei quanto tempo vou passar, para quem não está sabendo ainda, tem uma festa no dia 2, aniversário do Guarani, 112 anos do Guarani, vai ter uma festa nas quadras cobertas do Guarani, acho que começa às 10 da manhã, vai a tarde toda, até às 4 da tarde, ou coisa parecida. Então dá uma passada por lá, pô, vamos junto lá, vamos celebrar os 112 anos do Guarani, né? Cara, assustadora a declaração do Pastana, viu? Ô Angelão, boa tarde para você também. Se um jogo de 3 pontos já é de extrema importância, imagina avaliar a contratação após 10, 15 rodadas. A atual diretoria dormiu em berço esplêndido com as eleições. Sabiam da rejeição do concorrente e ainda não acordaram para a realidade. Esse é o meu ponto de vista. Então, Ângelo, o que a gente dizia durante o processo eleitoral é que essas pessoas que estão pleiteando o comando do Guarani não podiam estar paradas, né? Elas tinham que estar trabalhando, buscando alternativas para o dia seguinte, né? E o que eu estou vendo é que isso não aconteceu. Haja vista demora para se anunciar um treinador ou para se definir a situação do treinador, né? Chegou-se ao absurdo de cogitar-se a efetivação do Moisés Moura, né? Então, essas pessoas precisam trabalhar, né? Gente, vocês precisam trabalhar. O campeonato está aí, o campeonato está batendo na porta. Está na hora. Aliás, já passou da hora de trabalhar. Né? Era para a gente estar agora colhendo os frutos do bom trabalho de vocês, tá? E assim, o Guarani deve oficializar, o Guarani ainda não oficializou, mas o clube deve fazer um jogo treino contra o São Paulo, tá? No próximo sábado pela manhã. É o mesmo adversário que o Guarani teve na pré-temporada do Campeonato Paulista, né? O Guarani fez um jogo treino também contra o São Paulo. E resta saber qual vai ser o time titular que vai entrar em campo contra o São Paulo com todas essas lacunas deixadas aí no elenco, né? Qual é o time titular que vai entrar em campo contra o São Paulo, lá em São Paulo? Né? O jogo treino fechado para a torcida, fechado para a imprensa, né? Tudo no sigilo, tudo no segredo, tudo na surdina, né? Vamos para mais um comentário, vem chegando aí o Fernando Lovato agora, é o nosso segundo comentarista com seu áudio pré-gravado. Solta a voz, Fernandão. Fernando Lovato. Guarani! Boa tarde, Ortiz. Boa tarde a todos os meus amigos e amigas da Rádio Planeta Guarani. Hoje, terça-feira, Terça-feira, dia 28 de março de 2023. Estamos aqui para mais um comentário no Bugre Online. Ortiz, ontem a gente comentou bastante no Boa Noite Bugrão, né? Sobre a contratação de Bruno Pivetti, técnico do Guarani. E ele fala muita coisa ali bacana, né, do jeito que ele... Primeiro ele fala do Guarani, então toda essa parte a gente comentou ontem, fala de Carlos Alberto Silva e tudo mais, isso já ganhou uma parte da galera. Mas eu queria falar taticamente, né, como ele vê o jogo, né? E isso é importante, Ortiz, ele vê de um jogo que eu gosto de ver. É um jogo agressivo, marcação alta. Mas o que a gente viu, por exemplo, eu acompanhei um pouco ele na Tombense, né, no ano passado. E o que a gente viu no Tombense não foi isso, né? Foi um time mais recuado. Então, ele fala, mas então ele joga ao contrário do que ele fala. Não, ele joga de acordo com o elenco que tem. Para jogar do jeito que ele falou, do jeito que ele gosta de fazer o jogo, precisa ter jogadores para isso. E no Tombense ele não tinha, né? Não tinha, então ele acaba se adaptando aos jogadores que tem. E isso para mim é importante, tomara que ele seja assim no Guarani também. Se der para fazer o esquema tático que ele fala na teoria, que ele gosta, seria ideal, mas a gente precisa ter jogadores para isso, né? Que entendam, compram a ideia dele e executem dentro do campo, né? Então você precisa ter jogadores bem preparados fisicamente, muito bem preparados, porque é um jogo de intensidade, agressivo, e jogadores que entendam o tipo de jogo e tenham qualidade também, né, Ortiz? Então, para fazer tudo ali que ele falou na parte teórica, que é uma parte muito legal, da parte tática, né, teoria da parte prática, da parte tática, perdão, precisa ter jogadores assim. E será que Guarani tem? Mas o bom saber que no Tombense, quando eu vi ele era um time que não jogava assim. Era um time que esperava o time adversário para partir no contra-ataque. Então isso mostra, pelo menos, que o Pivetti tem essa coisa de se adaptar ao elenco colocado para ele, né? Então isso é uma coisa legal, né? E falar sobre o Pastana, né, Ortiz, sobre a entrevista lá, um pouquinho que ele falou, um superintendente que é pego de surpresa
quando se fala em saída de jogador, aí é difícil, né, Ortiz? O Pastana, para mim, mostra cada vez mais incompetência. Teve lá seus méritos ano passado, de ajudar a tirar o Guarani da Série C, mas esse ano, quando tem a carta ali na mão para poder distribuir, prova que não sabe montar elenco. Já montou um elenco fraco para o Campeonato Paulista e agora vem também montando outro elenco fraco para o Campeonato Brasileiro, da Série B. Então, Ortiz, vamos ver aí e apostar tudo na janela de transferências de julho, para mim é um erro mortal, Ortiz, mortal. Pode até fazer a gente escapar de alguma coisa, mas se está pensando em subir, você colocar todas as fichas na janela de julho, aí é uma incompetência, né? Como eu sempre falo, para mim não tem nada contra a pessoa do Pastana. Para mim, ele está se demonstrando esse ano um incompetente de marca maior. E além disso, né, Ortiz, a gente comentou até ontem isso, ele traz 3 técnicos para o Guarani, Marcelo Chamusca, Mozart e agora Bruno Pivetti. E por uma coincidência dessa da vida, os 3 trabalharam com ele. Isso para mim demonstra que ele não tem repertório. Ele traz técnicos que já trabalharam com ele, não tem um repertório, é um cara difícil de lidar, então não sei se ele vai de repente trazer um técnico com mais personalidade, não que o Pivetti não tenha, mas é um jovem ainda, né? E se trazer um técnico com mais personalidade, bata de frente com ele. Então não sei, né, Artista? Fica essas coincidências aí de como está sendo formado comissão técnica e também elenco, né? Vamos ver, vamos esperar e torcer bastante para que tudo dê certo, né, Artista? É isso que a gente pode fazer, criticar, nós temos que criticar, e agora somos todos Pivetti. E tomara que o Pastana também acerte nas contratações aí dos jogadores e o time encaixe. É isso que a gente espera. Tá bom, Ortiz? Fica aí o convite para hoje, a partir das 19 horas. Boa noite pro Grão. Muita resenha aí com o Ortiz e o Cleitão, tá bom? Um bom programa para você. Uma boa tarde. Fiquem todos com Deus e fui! Grande Fernandão, hoje é com o Cleitão, né? Hoje é noite de Cleitão. Cleitão Vendemiato e Ortiz no Boa Noite Bugrão de hoje, das 7 às 9. Não perca o horário, das 7 às 9. Fernando, eu tava te ouvindo falar aqui. O Pivetti, pra mim, é só elogios na apresentação, cara. De verdade, eu gostei muito da apresentação, gostei do tom que ele usou. Não me mostrou ser um cara assim manipulável, me mostrou ser um cara de autoridade, inclusive, tá? Só elogios, mas aí eu vou de novo pro lado do Rodrigo Pastana. O Pastana disse que, na respostinha curta dele lá, ele disse que a base é a base do Paulista. Não é. Como que a base é a base do Paulista? Vamos fazer conta aqui, vamos fazer uma conta boba. O Castan era titular, capitão do time no Paulista, tá? Foi embora. Richard Rios, o principal jogador do time, vai pro Palmeiras. Giovanni Augusto, o único meia do time, vai para o Vitória. O Jamerson, ao que tudo indica, vai para o Coritiba. Só aí já são 4. E aí eu citei também o caso do Gênison, que foi titular durante boa parte da campanha, né? Da campanha pífia do Guarani no Campeonato Paulista, recém-terminado, de triste lembrança pra gente. São 5 jogadores. 5 jogadores é meio time da linha. E mais o goleiro reserva, né? Que começou a competição como titular, aliás. Onde se dizia sempre que a maior briga, a maior qualidade do elenco era no gol, né? Então, Pastana, é totalmente incoerente a sua fala da prática. A sua fala é uma e a prática é outra. Eu não consigo. Já sobre o Bruno Pivetti me deixou uma excelente impressão, uma impressão melhor do que a esperada. Agora o Pastana deu mais um show aí, né? Um show negativo, na minha opinião, viu? Solta a voz, velho Dantas. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, Edinho. Opa, o Edinho não tá aí, né? Boa tarde, amigos planeteiros. Tava aqui ouvindo os comentários aí do Edinho, seus comentários, e chegando à conclusão aqui que o nosso amigo Pastana realmente se tem mostrado muito incompetente. Incompetente em segurar jogadores, incompetente para contratar, incompetente com o manuseio e o conversar com os pessoal da imprensa e também com os nossos torcedores, né?
E estamos ferrados, né? Se esperar a segunda janela para trazer contratações, nós estamos mortos, infelizmente. Que vem o Campeonato Brasileiro e tudo indica que vai ser mais um ano de sofrimento. Fala, Dantas, boa tarde. Tive que abaixar aqui porque ainda ficou bem alto, viu, Dantas? Mas tá bom, deu pra ouvir aí seu raciocínio. Cara, todo jogador que o Guarani teve de destaque saiu, né? Saiu. Mas nós ganhamos dinheiro. Legal, ganhamos dinheiro, mas desportivamente nós perdemos e alguns nós não conseguimos cobrir até hoje, né? E agora, com essas saídas, fica mais exposto isso ainda, né? Acabei de falar agora, ele fala que nós vamos com time base. Como que nós vamos com time base se a base do time foi desfeita? Nós temos pelo menos 4 titulares, ou 5, né? Botando o Gênison, que já tem a alternativa aí do Bruno Mendes, né? Legal, pelo menos a saída do Gênison foi suprida, né? Com a chegada do Bruno Mendes. Mas são 5 jogadores que foram titulares, 6 se nós botarmos o Kozlinski, que foi titular em boa parte da campanha, que já deixaram o clube. Então como é que nós vamos com a mesma base, né? Como que eu posso dizer que nós vamos com a mesma base com tanto jogador saindo, né? E você falou do trato com a imprensa, ele trata muito bem as pessoas da imprensa que o bajulam, as pessoas da imprensa que o bajulam no dia a dia em troca de informações. Esses ele trata muito bem, viu, Dantas? Esses ele trata muito bem. Fala, Beto, de Piracicaba. Boa tarde, Ortiz. Gostei da entrevista do Pivete e odiei as respostas do Pastana. Você deu show nas perguntas lá, de novo. Esse Pastana é uma piada. Juro que nunca entendi a contratação dele. Piada muito sem graça, diga-se de passagem. Também acho. Cara, na verdade, eu fiz as perguntas que eu achei que cabiam naquele momento, porque assim, eu fui para a entrevista coletiva muito preocupado em como abordar essa situação do Bruno Pivete ser torcedor do Guarani, sem forçar o Bruno Pivete a ser piegas nessa declaração, né? A minha maior preocupação ali era a pieguice, que é muito fácil você cometer um gesto de pieguice ali, né? Então, quando o Bruno Pivete se autodeclarou torcedor do Guarani no início da entrevista coletiva, o Beto, ele já me deu as perguntas, né? Ele mesmo, a fala dele me deram as perguntas prontas, né? Me deram as perguntas prontas. Mas eu acho que nós tivemos outras perguntas interessantes ali na coletiva, viu? Tivemos outras bem interessantes. Só uma que sempre fala lá, é o maior desafio da sua carreira, é isso, é aquilo. É a mesma pergunta sempre para todo mundo, viu, gente? Se você observar aí chegada de jogador, chegada de treinador, é sempre a mesma pergunta para todo mundo, viu? Criatividade zero também. Linha de raciocínio zero, viu, para perguntar. Mas vamos embora, né? Vamos embora. Vamos ouvir o Cleiton Vendemiato agora, o Cleiton, e depois eu venho só com você aqui no WhatsApp para a gente terminar a resenha do nosso Bugre Online dessa tarde. Um Bugre Online que começou meio desastroso, mas que vai terminar muito bem, graças a Deus. A gente vai conseguir terminar o programa tanto no Radiosnet quanto aqui no YouTube também, e vamos conseguir bater um bom papo, né? Tá chegando aí o Cleitão, vou tocar a campainha para ele entrar, abrir a porta e entrar com o seu comentário. Cleiton Vendemiato Guarani. Fala, Ortiz, muito boa tarde para você, boa tarde para o nosso amigo ouvinte, boa tarde para nossa amiga ouvinte ligado aqui na Rádio Planeta Guarani, para falar desse Guarani. Eu já estou abrindo a porta aqui do assunto que é o assunto da vez, né, Ortiz? A chegada do Bruno Pivete, né? Foi apresentado, falou aos repórteres que lá estavam, né? Trouxe ali um pouco da sua história, um pouco da sua experiência, seja a sua experiência como profissional da bola que seja na sua experiência também como arquibancada, né, Ortiz? Importante a gente ter, depois de algum tempo, um treinador que tenha essa identificação com o clube. Principalmente, Ortiz, porque nesse momento em que as coisas pelo lado do futebol do Guarani não estão tão legais, você ter alguém com essa identificação talvez possa ajudar, né? Num momento de tantas indefinições, num momento de, pelo menos por enquanto, total letargia, talvez ter alguém ali que seja identificado com o clube pode ser um trunfo importante e interessante para a gente poder, de repente, suprir essa ausência com uma dose extra de vontade, com uma dose extra de motivação. Não são os ingredientes que vão levar o Guarani ao acesso, né? O fato do Pivete ser um treinador que tenha essa identificação como torcedor do Guarani
não vai produzir no Guarani o efeito do acesso ou fazer com que o Guarani possa ter um salto de qualidade. Não, nós contratamos um técnico que, coincidentemente, é um torcedor do Guarani. Isso ajuda no trato diário, isso ajuda porque conhece o clube, isso ajuda porque essa identificação traz de maneira mais rápida uma adaptabilidade do profissional dentro do dia a dia do Guarani. Mas a grande questão para mim, o grande sucesso do Guarani vai ser atribuído a 3 fatores, né, Ortiz? Esse bom trabalho do Bruno Pivetti, óbvio, comandando a equipe, né, trazendo ali soluções, né, vamos ver e vamos aguardar ali quais são as plataformas táticas, como ele vai arrumar esse time, né, com os jogadores que devem chegar até o início do Campeonato Brasileiro da Série B. O segundo pilar é a diretoria, né, é a diretoria trabalhando de uma maneira consistente, junto com o Rodrigo Pastana, né, dando condições e dando suporte para que o Pivetti possa ter as condições de trabalho. Você não consegue formar um elenco vitorioso se você não tiver um trabalho de sinergia entre a comissão técnica e aqueles que comandam o dia a dia do clube, aqueles que entregam os jogadores para o Bruno Pivetti. Ele mesmo diz na entrevista que não acredita num projeto personalista, né? Ou seja, ele não acredita em formação de um elenco indicado todo ele pelo treinador de ocasião, né? Falou muito disso na entrevista e eu achei muito interessante, porque está disposto a trabalhar com elencos montados pelas equipes, né? No caso nosso aqui, o elenco montado pelo Guarani, e isso é muito bom. E aí o terceiro pilar é a torcida, né, Ortiz? A torcida precisa agora abraçar o Bruno Pivetti, precisa dar o apoio necessário para ele, né? Se é o treinador certo ou não, a gente vai observar isso ao longo da competição, mas agora é a hora de dar o apoio, é a hora de dar sustentação para esse trabalho. É lógico que vai ser cobrado por aquilo que não entregar, mas acho que ninguém é campeão de véspera, ninguém é rebaixado de véspera, ninguém é criticado de véspera ou elogiado de véspera. Acho que a gente vai ter que ver o trabalho na prática do Bruno Pivetti para aí sim poder estabelecer um juízo de valor. De qualquer maneira, eu estou curioso, porque esses 3 elementos juntos, aliado àquilo que a gente falou lá no início dessa nossa participação, que é a bugrinidade do Pivetti, talvez possam produzir e levar o Guarani a um patamar que a gente tanto espera. É difícil? Óbvio que é, óbvio que é. Se a gente tem muita gente falando aí, houve muita gente falando que o Campeonato Brasileiro da Série B desse ano é um dos mais fracos de todo o tempo, eu prefiro trocar o mais fraco pelo mais equilibrado, já que não temos forças discrepantes. Então, que o Guarani possa, ainda que tardiamente, concluir esse seu planejamento, trazer os jogadores, colocá-lo à disposição do Bruno Pivetti, para que a gente possa ter um time competitivo, quiçá já na primeira partida, na partida de estreia do campeonato, contra a equipe do Avaí. É isso, Ortiz. A gente vai se falando, logo mais à noite estamos juntos de novo para fazer mais uma edição do Bugrão Online e a gente vai falar, aliás, do Boa Noite Bugrão, olha eu trocando aqui os nomes dos programas, né? Mas a gente está junto aí para poder resenhar dessas coisas do Guarani. Grande abraço, meu amigo Ortiz, a todos os nossos amigos e amigas ouvintes. Valeu! Valeu, Coitão. Sobre o seu comentário, posso dizer o seguinte: o Bruno Pivetti, ao mesmo tempo em que fala que não acredita em um elenco montado por uma mão só, ele também está dizendo que ele não acredita que só o superintendente seja o responsável pelas contratações, né? Ele usa até o termo várias mãos, né? Várias mãos, né? Algumas vezes. Então, várias mãos são várias mãos, né? Não é um cara só. Não é um cara só ali, né, trabalhando na montagem do elenco, tá? E eu quero deixar um alerta aqui muito grande, pessoal. O Bruno Pivetti, ele é bugrino, legal, mas ele não foi contratado para comandar o Guarani porque ele é bugrino. Ele foi contratado pelo seu trabalho, creio eu, né? Assim espero, que o Bruno Pivetti tenha sido contratado pelo seu trabalho, pelas suas referências de trabalho, por tudo aquilo que pode produzir para o Guarani.
não pelo fato de ser bugrino, né? Ser bugrino é um plus, é um algo a mais, mas eu não vou analisar o Bruno Pivetti como um bugrino, eu vou analisar o Bruno Pivetti como torcedor do Guarani, como treinador do Guarani, né? Então, eu estou vendo muita gente depositar todas as fichas aí no fato dele ser bugrino, mas isso para mim, para credenciar o bom trabalho dele ou o não bom trabalho dele, significa muito pouco, tá? Significa muito pouco para mim o fato dele ser bugrino ou não ser bugrino. O que eu quero saber é da produtividade dele dentro do campo, eu quero saber do sistema de jogo, das alternativas encontradas para o decorrer das partidas, quero saber da montagem do elenco, quero saber da planificação, do planejamento, quero saber até onde nós vamos, quais são as metas que ele vai cumprir, né? Isso é o que me interessa, de fato. Ser bugrino para mim é um plus, é um algo mais, né? Legal, o cara é bugrino, então a gente até tem um pouco mais de paciência, mas ele não foi contratado, creio eu, pelo fato de ser bugrino, né? Vamos ouvir a segunda parte então da entrevista coletiva do Bruno Pivetti e depois eu venho com as mensagens aqui para a gente poder encerrar o nosso Bugre Online dessa tarde. Eu costumo dizer que nós, treinadores, nós sofremos influência daqueles que trabalhamos lado a lado. Então, sem dúvida nenhuma que o Diniz tem a minha admiração, principalmente pela complexidade que ele utiliza na fase ofensiva. Tenho diferenças óbvias, né, principalmente em relação à parte defensiva, mas é um treinador que eu admiro e que contribuiu muito para a minha formação como treinador e também para o estabelecimento das minhas ideias de jogo. Agora, é claro que se tem diferenças, mas ele foi, sim, uma das referências da minha carreira. Não, eu acredito muito nessa evolução da equipe utilizando as categorias de base. Acredito que hoje o Guarani tem alguns jogadores oriundos das categorias de base que já estão tendo oportunidade no elenco profissional, o caso do Titi, Rafael, Caio, Theo, que são jogadores que foram revelados aqui na base do Guarani, que sempre foi conhecida pela sua força, né, de revelar grandes talentos, não só para o futebol brasileiro, como também para o futebol mundial. Então, acredito muito nessa mescla entre jogadores experientes e jogadores mais jovens. E em relação ao modelo, eu acredito muito no equilíbrio. É claro que nós queremos ter uma equipe ofensiva, sim, né, que controle o jogo por meio da posse de bola, mas não uma posse inócua, uma posse sem objetivo, pelo contrário, uma posse com objetivo de finalizar a jogada em gol, de criação de oportunidades de gol, né, a primeira opção sempre ser essa bola para frente, né, mas também não podemos nos descuidar no momento que essa equipe perde a posse de bola. Eu, no momento da perda da bola, eu gosto de uma equipe agressiva, que já pressione o adversário, que procure recuperar a bola no menor tempo possível. Se isso não for possível, nós temos que ter bons conceitos defensivos em termos de marcação alta, marcação média, marcação baixa. Eu sou um adepto da marcação zonal, mas não é uma zona passiva, né? Eu marco o espaço em função do posicionamento da bola, mas a partir daí o que eu busco é muita agressividade defensiva, duelos e competição, porque eu acho que isso que vai nos dar, né, a consistência em termos de rendimento. E no momento da recuperação da bola, nós temos as opções de provocar um ataque rápido. O Guarani sempre foi conhecido por contra-ataques rápidos, principalmente pelas laterais, com muitas triangulações, laterais insinuantes, agressivos, e é isso que nós vamos buscar, e eu acredito que com os jogadores que nós temos características suficientes para poder atingir esse equilíbrio que vai nos dar uma consistência em termos de desempenho e depois os resultados que a gente almeja. Sim, o mais importante nesse processo de tomada de decisão em relação às contratações é não personificar a tomada de decisão. É por isso que eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Pastana no CSA, fomos campeões alagoanos juntos em 2021, sei da maneira que ele trabalha e nós vamos estabelecer um processo para que nós tenhamos ali voz, opiniões, né, e todos ali compartilhem da tomada de decisão. Eu acho que isso é o mais importante e só quem tem a ganhar com esse processo estabelecido é o Guarani, porque aí a contratação não vai ser do Pastana, do Bruno Pivetti, do Rubens, a contratação vai ser do clube, vai ser do processo do clube. E aí caberá a nós o desenvolvimento individual para que esse jogador possa servir o Guarani da melhor maneira possível.
mas já estamos em conversa, já estamos monitorando o mercado para suprir da melhor maneira possível a ausência significativa que esses jogadores vão ter em relação ao nosso elenco. Nós sabemos até que, pela representatividade e grandiosidade do clube, a responsabilidade que é estar à frente do Guarani. Então não poderia ser diferente o Guarani ter uma torcida exigente, porque foi acostumada a um período de glória significativo, né? E nós vamos procurar atender às expectativas, né? Claro que nós sabemos das dificuldades que temos hoje no cenário futebolístico nacional, mas nós vamos buscar oferecer ao torcedor uma equipe que os represente devidamente dentro de campo. Então, o torcedor ele pode ter certeza que no futebol, obviamente que se tem as oscilações, mas no período bom eu vou ser a pessoa mais aliviada do mundo, e nos períodos que a gente de repente oscile para baixo, eu vou ser um daqueles que mais vai sofrer, né, em dois modos. Primeiro pela parte profissional e depois pela parte sentimental em relação ao clube. É por isso que nós vamos tomar muito cuidado e trabalhar muito para poder oferecer uma equipe competitiva, uma equipe que represente os torcedores da arquibancada no campo propriamente dito e, consequentemente, assim, conquistar os resultados que esse clube merece. Então, o torcedor pode esperar, principalmente, a única coisa que eu posso prometer, que é muito trabalho. Nós vamos trabalhar muito em prol do Guarani. Como torcedor, o que eu falaria para o técnico, eu sempre fui um torcedor bonzinho, eu falaria bem-vindo, estou te recebendo aqui de braços abertos, vou te apoiar do começo até o final. Esse seria o conselho que o torcedor Bruno daria para o treinador. Eu aprendi há muito tempo no futebol brasileiro que nós não conseguimos estabelecer metas de médio e longo prazo. Então, a meta que eu sempre estabeleço é vencer o próximo jogo. E assim nós vamos andando passo a passo em direção aos objetivos que o clube tem na temporada. Tá bom, Pivete, você nunca deu uma cornetada então, né? Nunca deu uma cornetada ali no treinador, nem nada, sempre foi um torcedor bonzinho, né? É legal, cara, boa sorte, assim, resto te dar boa sorte aqui novamente no ar, que você consiga bem representar essa torcida, que você consiga bem representar esse clube, né? Que graças a Deus também é o clube do seu coração, mas vamos atrás do trabalho. Acho importante o que ele fala aí da meta de médio e longo prazo, né? Que é jogo a jogo. De fato, no Brasil o treinador renova o seu contrato a cada jogada, a cada rodada, né? A cada novo jogo, né? Acho importante. E aí vocês viram ele falando das contratações. Para mim não me pareceu um cara que está preparado para trabalhar sem indicar jogador. Ele falou só que ele não quer que uma pessoa só tome as decisões, né? Que são várias pessoas decidindo juntas, né? O Pivete é muito preparado. Para entrevistas ele é muito preparado. As coletivas dele tendem a ser boas. Vamos aguardar agora com bola rolando, né? Vamos ver o trabalho dele com bola rolando. Mas para as coletivas ele é muito bem preparado, viu? Coisa que o superintendente que estava ao lado dele não o é. Mas o Bruno Pivete é muito bem preparado para entrevistas coletivas, viu? O Beto, boa tarde a todos. Olá, Bruno Pivete, boa sorte. E se quer acertar, tem que subir nosso Guarani. Escute mais a nossa torcida, que você irá fazer história. E escute o Planeta Guarani, que você irá longe. Ah, Beto, não vai escutar nunca, né? Assim, a gente dá a nossa cornetada aqui, né? Eu acho que se o cara quer saber o que o torcedor do Guarani pensa de fato, é realmente ouvindo a Rádio Planeta Guarani. É a maior aproximação possível, né? Entre torcida e time, torcida e clube, né? Torcida e dirigente, né? Dá uma passadinha por aqui de vez em quando, Pivete. Vai fazer bem, vai ser muito bem-vindo, viu? Não esqueça da gente, não. Tivemos uma boa conversa ali ontem, né? Rapidinha, mas boa. Não esqueça da gente, não. As portas estão abertas. Use a Rádio Planeta Guarani para o que você precisar. Nós estamos aqui para isso, viu? Se precisar passar alguma mensagem específica, fala com a gente está aqui disposto a isso e vamos tentar ajudá-lo também, né? Solta a voz, Guilherme Sampaio. Outro agravante, né, Ortiz? Jogadores que estavam para ser dispensados, que provavelmente vão ter que permanecer, porque senão o Guarani não tem time nem para botar em campo, né? Então pega lá Lucas Marques, Lima, Mike, Nicolas Careca, são jogadores que não têm a mínima condição de vestir a camisa do Guarani, mas vão permanecer, né? Pelo menos estão permanecendo porque não tem outro.
Então nós vamos ficar com todos esses 3, 4 pé de ratos aí que eu citei, porque o Guarani não tem capacidade, né, para contratar outro. É brincadeira, né, cara? É para sentar e chorar. Então, Guilherme, sobre o Lucas Marques, eu trouxe a informação no começo do programa. O Lucas Marques, se não foi ainda, já vai ter o seu contrato rescindido, anunciado aí, tá? Se é que ainda não teve. Vai ter o seu contrato anunciado. Mas no restante das colocações, sim. O Lima, eu não consigo nem avaliar o Lima, né? Nunca jogou na posição dele no Guarani, sempre desempenhou outras funções que não a dele, que é um de segundo volante, né? O Nicolás Careca já está fazendo hora extra no Guarani faz tempo, né? Tem alguns outros aí também, viu? Fala, Eduardo Lacerda, boa tarde. O Pastana deve ser o dirigente que mais estuda no Brasil. Ele estuda, mas não faz nada. É aquele repetente, né? O eterno repetente, né? O cara que vai para a faculdade, entra na faculdade com 20 anos e sai de lá com 36, né? 36, porque aí os professores não aguentavam mais vê-lo em todas as aulas e acabam aprovando ele, né, Eduardo? É coisa séria. Ô Dantas, verdade, se eu não estiver errado, do time base que realmente jogava, acho que sobrou 3 ou 4 jogadores, ou seja, matou a base do time. Quem que sobrou, Dantas? Sobrou o Tony, goleiro, né? O Diogo Matheus, o Lucão. Aí a gente pode puxar o Wenderson, que jogou bastante também, o Matheus Barbosa, que também jogou bastante, né? Então entra mais um aí, pelo menos, né? Sobrou o Bruno José e só, porque o Bruno Mendes chegou agora, né? E o Bruninho, o Isaac, que são jogadores que têm titularidade, mas que não são titulares absolutos e tal, né? Então a base do time foi desfeita, principalmente a base técnica, né? A base de referência técnica do time foi desfeita. O Beto de Piracicaba, eu concordo com o processo de contratação citado pelo professor, mas o Pastana disse que já tem uns apalavrados, só faltava a definição do técnico. Vamos ver quem o Pastana estaria contratando. Bom, 2 nós já sabemos, né? Isso aí ele não consultou o técnico, ou então o Guarani já tinha a definição com o Pivete antes, né? Porque nós já temos 2 aí, temos o João Vitor, que veio da Portuguesa, né? E o Matheus, eu nem me lembro o nome do menino agora, mas é Matheus, volante lá e tal, né? Acho que é Matheus Bueno, um negócio assim, né? Eles já estão aí no elenco e o treinador não foi consultado sobre a chegada desses jogadores, né? Então, cara, tudo que eu consigo encontrar nas declarações do Pastana são incoerências, viu, Beto? E não é pegação no pé do Pastana, não. Na verdade, eu torço muito para que o Pastana acerte, porque o acerto do Pastana é o acerto do Guarani, tá? Mas eu não vejo esse acerto, eu não vejo esse profissional assertivo que o Guarani vê na figura do Rodrigo Pastana. Não consigo ver mesmo. Ele fala que tem jogador apalavrado. O jogador tem palavra? Empresário de jogador tem palavra? Você vai confiar na palavra do jogador e do empresário? De repente pinta uma outra proposta, aí o cara vai embora, o cara vaza, e aí? Aí você fica ao Deus dará, você fica chupando o dedo, né? O Amaury Bush, só manda um oizinho aqui. Oizinho, Amaury, ó, mãozinha pra você também, ó. Tá no YouTube acompanhando a gente, um abraço, meu amigo. Vamos lá para o WhatsApp ver se temos mais alguma mensagem. Se não tivermos, vamos passar a régua aqui no nosso Bugre Online dessa tarde. O Paulo Bogarim, boa tarde, Ortiz. Queria saber sobre o Derek, ele está de volta? Abraço, foi a pergunta que eu fiz durante o programa, né? O Derek, que raia isso, né? Jogou muito pouco, né? O que aconteceu com o Derek, né? Já está liberado pelo departamento médico, vai participar da pré-temporada sem restrições. É um jogador que o Guarani conta, né, Paulo? Até falei aqui quem vai ser o substituto do Bruno Mendes. Vai ser o Derek, mas aí o Derek precisa estar em condição, né? Nós não sabemos. Aliás, nós sabemos muito pouca coisa, né, vinda do Guarani. O Guarani não comunica nada, né? Nada, absolutamente nada. Pessoal, vou deixar uma última mensagem aqui, que é a mensagem lá da loja Guarani Store. No evento de domingo de aniversário do Guarani vai ter início a promoção de camisas oficiais de jogo do Guarani, camisa de jogo e de goleiro, tá? Elas vão entrar em promoção, então a gente preparou aqui um spotzinho para ajudar o pessoal da loja Guarani Store a divulgar. Vamos divulgar aqui o spot da chamada da promoção da loja Guarani Store, que começa no domingo e termina no sábado da outra semana. Chegou o aniversário do Guarani, mas quem ganha o presente é você. A loja Guarani Store quer presentear toda a nação bugrina.
E para isso, do dia 2 de abril, dia do aniversário de 112 anos do nosso Bugre, até o dia 8/4, você tem uma mega promoção da linha de jogo do Guarani confeccionada pela Capa. As camisas verde, branca, roxa de goleiro, a verde de goleiro estarão em promoção. Você compra uma camisa e na compra da segunda camisa ela sai com 50% de desconto. É isso mesmo, você compra a primeira camisa e a segunda sai com 50% de desconto. Você escolhe qual você quer. A gente quer que você comemore o aniversário do Bugre com seu manto sagrado. E para isso, a loja Guarani Store estará com um stand presente na festa de aniversário do Guarani, lá nas quadras cobertas do Guarani, no dia 2 de abril. Lembrando que essa promoção não vale para vendas online, apenas na loja física. Então, faça suas compras presencialmente na entrada principal do Brinco de Ouro da Princesa. Pagamento pode ser feito no cartão de crédito, pode ser feito no Pix. Você escolhe a forma de pagamento. Compra 2 camisas, paga 1,5. Aniversário do Guarani? Tem promoção presente da loja Guarani Store para toda a nação bugrina. Então é isso, pessoal. Vai ter o stand da loja do Guarani, lá da Guarani Store, lá na quadra coberta. Se você quiser, você já começa a participar dessa promoção aí. Comprando 2 camisas, a segunda sai por metade do preço. Tá? Então você vai pagar uma camisa e meia para levar lá. Camisa verde, camisa branca, camisa de goleiro, as 2 camisas de goleiro. Você vai poder comprar 2 camisas e pagar uma camisa e meia. Uma promoção bacana dos caras e a gente está aqui ajudando a divulgar. Um abraço. Mais uma. Acho que aquela dica do Ortiz lá da loja, no setor de camarotes, ali onde ficam as lanchonetes do sócio torcedor, vai rolar, hein? Conversei com o pessoal da loja ontem, no pouco tempo que tive lá no Guarani, brevemente. Eles foram lá conhecer o setor dos camarotes e tal, parece que gostaram, precisa de algumas obrazinhas rápidas ali, uma reformazinha rápida, vai rolar, hein? Então você que é sócio campeão e que fica lá embaixo do tobogã vai poder brevemente começar a comprar produtos do Guarani lá dentro do estádio, você não vai precisar sair do estádio e ir lá na loja para comprar, né? Guarani fez um gol, pô, eu quero uma camisa, Vai, compra a sua camisa. Eu quero só uma camiseta alternativa, compra a sua camiseta alternativa. Tá aí, pessoal, matou. A gente, quando pode colaborar, colabora. Às vezes a gente colabora com dicas, né? Às vezes a gente colabora falando um pouquinho. Às vezes a gente colabora com críticas, né? A gente vai colaborando sempre que pode, né? Chegou uma notícia aqui, ó. Criciúma encerra vínculo de Júlio César, atacante contratado em janeiro. Eita, nós. Ei, Júlio César. Nem no Criciúma deu, né, Júlio? Sucesso aí no resto da sua carreira, viu? Passamos a régua, né? Esse foi o nosso Bugre Online dessa terça-feira, dia 28 de março de 2023. Vamos embora, vamos preparar o Boa Noite Bugrão. Prometo que no Boa Noite Bugrão a gente reprisa as entrevistas com os técnicos da base. Vamos falar de base também, eu e o Caetão, aqui no nosso Boa Noite Bugrão de hoje à noite. Porque a situação da base do Guarani me preocupou bastante, viu? Preocupou bastante. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam, a todos que mandaram mensagens, meu muito obrigado. Você aí que só acompanhou no YouTube, obrigado. Acompanhou no Radiosnet, obrigado. Vem pro Radiosnet, você aí do YouTube, vem pro Radiosnet também. A programação rola 24 horas por dia em reprise lá e nós temos 2 programações ao vivo, o nosso Bugre Online aqui, né, que você acompanha também pelo YouTube, e à noite hoje das 7 às 9 e às segundas, quartas e sextas das 8 às 10 da noite. A gente faz o nosso Boa Noite Bugrão, falando muito de Guarani, e você é nosso convidado especial, tá bom? Como sempre, vou me despedindo por aqui, deixando um grande abraço a todos vocês e o meu até a próxima, se Deus permitir, mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente!